se Deus mandar você estuprar sua mãe, você estupraria? É a pergunta que eu faria para um cristão que defende a moral objetiva. Aí o que o cristão é obrigado a me dizer? Ele fala, olha, se Deus mandar, ele tem razões suficientemente misteriosas para que o estupro, para que eu estuprar mim, sirva para um fim maior, um final feliz, vamos dizer assim, né? Então, do ponto de vista de um cristão, ele não tem bússola moral. Para ele, qualquer coisa é moral se o Deus mandar, né? E aí, Jades, o que é que tu diz dessa baboseira que os caras se posicionam, se apresentam como expert, como o suprassumo da racionalidade humana? Caramba, Jades, o que é que tu me diz da bobagem baboseira que esse cara tá dizendo? A primeira coisa que nós podemos notar, irmão Alexandre e pessoal, que o Fábio comete é a falácia do espantalho. Ele cria algo, né, e começa a bater nesse algo. Ou seja, ele cria na mente dele, não sei de onde que ele tira isso, porque nas escrituras não tem fundamento, Deus mandando estuprar a mãe. Então ele cria essa ideia e bate nela. E aí ele cai também em outra falácia, que é a falácia da causa falsa, aonde ele fala que por causa disso aconteceria isso. Ou seja, é a mesma coisa, é a questão que eu até conversei com o irmão Alexandre, se a pessoa usar o se, ela pode falar o que quiser. Se o peixe saiu da água, logo nós somos descendentes do peixe. Se o cimo evoluiu, logo nós somos primatas. Então, se a pessoa ela usar o se, ela pode afirmar qualquer baboseira. A questão é ela tem que justificar. E nós vemos também que ele caiu na falácia, irmão Alexandre, do apelo ao absurdo. Por quê? Porque isso não condiz com o caráter de Deus. Então, isso é um absurdo, não tem lógica, não condiz com o caráter do Deus da Bíblia. Não há nenhum mandamento, Deus mandando estuprar a mãe. Sim. Então, a gente vê que ele cai no apelo ao absurdo. Então, o Fábio, ele caiu em 3 falácias que nós podemos identificar, tirando que, irmão Alexandre, faça uma pergunta se seja objetivo. Deus ordena nós fazer algum mal ao próximo? Não. Não. O apóstolo Paulo fala que o cumprimento da lei é o amor. Então, se eu amo o meu próximo, eu vou estuprar. Ainda mais minha mãe. Olha que absurdo. Brincadeira, né? Então, o Fábio, ele, na verdade, ele está fazendo menção ao dilema de Altifron, né? Que faz parte lá, é um dilema que está num diálogo entre Sócrates e Altifron, que, na verdade, nos escritos de Platão. Mas, já, se eu colocar o raciocínio, ou essa questão que ele vai dizer, né, que Deus, se Deus mandar o cristão estuprar a mãe, o cristão vai ter que estuprar, porque tudo que Deus manda é bom. Então, significa dizer que se Deus mandou, é moralmente correto fazer o que Deus mandou. Então, se Deus mandar estuprar, eu tenho que estuprar minha mãe, porque Deus mandou estuprar, e isso seria correto. Agora, vê, se eu coloco isso em termos logísticos, o que ele tá dizendo é o seguinte: tudo que Deus mandar é objetivamente moral, e eu concordo com ele a primeira premissa. Tudo que Deus manda é objetivamente moral. Aí, segunda premissa 2, Deus mandou estuprar. Aí eu repugno, eu não concordo. Não, Deus não mandou estuprar. E ele conclui, logo, estuprar é objetivamente moral. Isso seria o raciocínio do cristão. Ele vai dizer que seria o raciocínio do cristão. Agora eu quero saber isso é um espantalho do inferno. Eu quero saber que cristão do inferno ia falar uma merda dessa. Só ele, se ele fosse cristão. Né? Porque eu não sei qual é o cristão que vai concluir uma merda dessa. Só na cabeça dele, do Fábio. Então, é o seguinte, eu botei o seguinte, eu concedo o P1, né, premissa 1 e repugna 2. Deus já estabeleceu a sua lei moral objetiva e absoluta, Fábio. Logo, Deus não mandaria fazer algo que contraria a sua lei e vontade. O próprio Deus diz que se alguém dizer algo que contraria ou vá além daquilo que ele já revelou como verdade, seja maldito, seja maldito. Segue-se que a suposição Deus mandar estuprar a tua mãe não é possível. E se Deus já revelou o padrão moral ao cristão, o cristão sim tem uma bússola moral que é a boa, agradável vontade de Deus. Mesmo sendo a suposição P2 da premissa 2 injustificada, ela é injustificada. Mesmo sendo injustificada, é o mesmo que querer supor que o círculo é quadrado ou que 2 mais 2 é igual a 5. Ou seja,
que o solteiro é casado, ou que o alto é pequeno. A suposição feita pelo Fábio, ela repugna a lei da não contradição e despreza a identidade do ente suposto. Bora entender aqui. Ele está dizendo assim, olha, imagina que Deus mandou estuprar a tua mãe. Peraí, Fábio. A gente está falando de quem? Não, a gente está falando de Deus. É Deus, é. Então bora entender Deus. A gente não pode desprezar a identidade do sujeito da premissa. Então Deus mandou estuprar. Ora, mas Deus nunca mandaria estuprar. Porque isso vai de encontro à natureza perfeita de Deus. Então Deus não iria mandar um cristão estuprar, até mesmo porque o próprio Deus já disse que estuprar é errado. Então Deus não iria se contradizer, como também Deus não iria mandar eu contar os lados de um círculo, porque um círculo não é quadrado. Deus não ia dizer que 2 mais 2 é 5, porque 2 mais 2 é 4. Simples assim, ó seu Fábio. Então, a tua suposição, ela é injustificada. Ela não é válida, ela não se segue devido à natureza de Deus. Então, voltando aqui já, essa questão do dilema de Altifron, porque o dilema é o seguinte, o mal é mal, algo é mal porque Deus diz que é mal, ou melhor, algo é bom porque Deus diz que é bom, ou Deus diz que é bom porque aquele algo é essencialmente, intrinsecamente bom. Então, o dilema de Altifron quer colocar o cristão ou teísta numa saia justa. Ou seja, se eu digo que o mal é bom, ou melhor, que algo é bom porque Deus diz que é bom, então quer dizer que é arbitrário, ou seja, aquilo não é necessariamente bom, mas torna-se bom porque Deus disse que é bom. Logo, Deus poderia dizer que estuprar é bom, e estuprar seria bom. Logo, Deus estaria justificando o estupro. Né? A outra opção seria, não, algo é bom porque Deus diz que algo é bom porque é bom. Aí, esse bom seria anterior a Deus, e Deus não seria a causa ou a razão daquilo ser bom. Aquilo seria anterior a Deus. Logo, não dependeria de Deus. Logo, Deus não seria o ser supremo, a causa primeira de todas as coisas. Repugno também. O porém, já, isso aqui, esse dilema, ele é falso, porque ele não é exaustivo. Ele não é exaustivo. Há uma outra alternativa. Eu poderia dizer que Deus, algo é bom porque a natureza de Deus é boa. Então, bom é definido pelo que Deus é. Deus é bom na sua essência, na sua natureza. Logo, a sua lei é o reflexo daquilo que ele é. Então, Deus diz que algo é bom porque ele é bom. É a natureza de Deus que define o bem como bem. Entende, Jadson? Então, o dilema, ele é falso. O dilema é falso.